Olá, sejam bem-vindos, estamos começando o GEDUcast, o podcast da liderança educacional, direto do Promagno em São Paulo, na 24ª edição do GEDUC, esse evento que mobiliza os gestores educacionais de todo o país, e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo, e dessa vez vamos falar daquilo que, entre os três, eu me considero mais apaixonado. Que é a sua esposa? Ah, também. Achei que era esse o tema. Tchau, amor. Mas sobre gestão, meu amigo. Gente, você imagina, toda essa mobilização que a gente está vivendo hoje, o cerne da GEDUC é justamente isso. Levar ao gestor, levar ao chão da escola, a pessoa que está ali liderando o seu negócio, informações de qualidade, insights, tudo aquilo que fará a diferença na gestão, no seu dia a dia. Mas, obviamente, não sou eu que vou responder essas questões importantes, e nem ele, Alan Jones. Diretamente do GEDUC, Jones. Diretamente do GEDUC, São Paulo. Prazer estar com vocês de novo, do lado do Sandro, que é uma história maravilhosa. Sandro, obrigado primeiramente por ter aceito, bater esse papo com a gente aqui. Todo mundo já conhece Sandro Magaldi, gente, mas não custa falar. Escritor do best-seller Gestão do Futuro. Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã. Palestrou agora aqui no GEDUC. E a gente queria conversar um pouco sobre a sua palestra, como que foi aqui, quais foram as abordagens, sobre essa questão de arquitetar futuros, como é que é isso? Perfeito. Bom, primeiro, muito legal estar com vocês. Eu creio que temos uma oportunidade, sempre que a gente tem essa oportunidade de falar sobre gestão para a educação, eu creio que é uma oportunidade muito valiosa. E explico por quê, e já respondendo a sua questão, Jones, que tem correlação com o que nós trouxemos, com o que eu trouxe aqui para a nossa reflexão no evento. Acho que todos nós concordamos que o mundo, hoje, ele tem uma complexidade muito maior que no passado. Inclusive um passado recente. Sim, sem dúvida. Essa complexidade é curiosa, né, Jones? Porque ela é uma complexidade que ela atua em todas as dimensões. Como ensinar, né? A tecnologia está virando de ponta cabeça num processo que não acaba e nem diminui a velocidade, você concorda? Só aumenta. Só aumenta. E cada dia é uma novidade. Com essa história da inteligência artificial, é um negócio incrível, né? Entrando na robotização, que tá linda. Você percebe, Guilherme? Quer dizer, nós não vamos alcançar, nós não vamos atingir, não vamos conseguir acompanhar a velocidade das mudanças. Sim. Impacta o docente, impacta o cerne da escola. Sem dúvida. Mas não é só isso. Há uma outra complexidade inerente, que é uma derivada da complexidade da sociedade, que é a complexidade dos negócios. O nível de concorrência hoje atingiu um patamar estratosférico. Eu converso muito com empreendedores do segmento educacional, alguns deles que estavam acostumados a ter lá a sua área de atuação, a credibilidade, que formaram gerações e gerações, que de repente se vem às voltas com um contexto de competição, de opções que ele não tinha antes. Isso muda tudo. Muda tudo. E digo mais, Jones, até trouxe aqui para reflexão, eu não me refiro só a concorrentes diretos. Se você entender que a educação e as escolas, já que a gente está aqui dando um enquadramento específico, sempre tiveram uma influência brutal sobre a formação do indivíduo, não é isso? Sim. Um respeito absurdo. Eu posso entender também que nessa busca de conexão com o meu cliente, com o meu aluno, com a família, eu posso entender também que tem outros competidores que nem são concorrentes diretos, como influenciadores, como a inteligência artificial, como organizações que surgem do ambiente digital e começam a construir influência sobre aquele que eu sempre tive uma conexão forte, e dessa forma eu perco o quê? Conexão. Eu perco afinidade. Eu posso ser jogado para uma lógica totalmente transacional. Vocês concordam? Demais. Não, vamos lá na escola. Não, nunca foi assim. Só que é assim. Não adianta. Você pode gostar, não gostar. Puxa, esse negócio do celular em classe é complicado. Você pode falar o que você quiser, mas isso veio para ficar. E aonde eu vejo o nosso desafio, Jones? Muitos empreendedores, gestores não entenderam as mudanças. Continuam agindo da mesma forma que o passado. E aí acontece, Guilherme, um efeito deletério que nós temos que combater. Organizações e indivíduos que criam um valor brutal, assustador, que formam cidadãos, constroem pensamento, influenciam comunidades,
hoje podem ser vistos como meros emissores de certificados ou diplomas. É ou não é? Concordo plenamente. Nós vamos ficar parados? Não podemos, porque, de acordo com o Júnior Bornelli, do livro Sim, Organizações amigo Infinitas, o seu negócio vai quebrar de alguma forma. Então. Que seja você o responsável por isso. Mas na educação, Sandro, vem essa pergunta, como é que a gente vai estruturar esse modelo comercial, esse modelo da entrega do próprio serviço, num mundo onde a economia, o modelo social e o modelo político, ele está sendo desmanchado. Fragmentado. Aliás, um slide que eu mostrei foi justamente esse, Guilherme. Nós estamos diante de uma das fragmentações de poder mais violentas da história da humanidade, em todos os sentidos. As hierarquias estão se desfazendo, sejam organismos, sejam indivíduos, sejam instituições, o que você quiser. O professor, concordam? Sim. O médico, o advogado, não é isso? Isso. Pois bem. Aí a gente tem que fazer uma primeira reflexão, que é o seguinte, você citou o Júnior, na nossa obra Gestão do Amanhã, que é a nossa principal obra, nós somos autores, eu digo nós porque o meu parceiro José Salib Neto, fundador da HSM, uma das principais empresas de educação executiva do Brasil e do mundo, onde eu tive a honra de trabalhar durante quase 10 anos. Nós somos autores de 11 livros de negócio, estamos para o 12º, já venderam mais de 1,3 milhão de cópias. O Gestão do Amanhã é quase 1 milhão desse todo, porque foi realmente o nosso best-seller. Dá mais de 1 milhão, inclusive. Lá a gente já falava sobre isso em 2018, quando nós lançamos a obra. E tem um tema aqui, Guilherme, que é o seguinte. Os conceitos que o Júnior, querido amigo Júnior, trabalha, o da destruição criativa, né, que é do Schumpeter, aliás, ele vem de encontro a uma tese onde o ambiente leva à ruptura, ao esgarçamento das empresas tradicionais. Haja visto o que acontece no meio financeiro, no meio... todos os segmentos, quase varejo, né? Na educação não vai ser diferente ou não é diferente? Sem dúvida. Qual que é o primeiro ponto para a gente refletir, Guilherme? Que eu acho que aí é um paradigma que a gente tem que quebrar e vocês, com o trabalho de vocês, entendo que vocês dão essa contribuição. Não tem esse trade-off, não tem essa escolha. Quer dizer, eu posso manter a minha essência, posso não, aliás. Eu devo manter a minha essência. Eu sou uma escola humanista. Acredito que eu quero formar cidadãos. Cara, vai para cima, mantenha essa essência com todo afinco e força. Agora, isso não impede de eu ter um sistema de gestão eficiente. Não impede de eu ter capacidades, fortalezas de captar clientes com efetividade, fidelizar clientes com fidelidade. E aí nós temos um desafio no nosso caso, né? Quando eu falo clientes, eu falo num organismo composto nas escolas, né? É o aluno e a família, né? E aí eu vejo um desafio enorme. Quantas escolas desenham a jornada do cliente? E quando eu falo cliente, de novo, aluno e família. É o usuário e o cliente. Não é? Porque tem essa peculiaridade, né? Eu interajo com muitas escolas, numa delas, num sistema, inclusive eu sou conselheiro, estou sempre com eles lá. A gente tem um desafio do NPS do aluno, né? Isso a gente sempre fala. O NPS, enfim, só esclarecendo para quem não conhece, é um mecanismo de qualificação do nível de fidelidade do cliente com o negócio, de satisfação, né? A pergunta-chave é a Bain Company que criou e hoje ele é popular. Ele avalia o quão satisfeito o cliente está com a empresa. Ele traz ali os detratores, os promotores, evangelistas, papapá. E a gente sempre roda lá nessa organização que eu sou conselheiro, o NPS dos pais e dos alunos. Há um gap brutal. Total. E nós não ficamos tristes com isso. Eu até brinco. Se o aluno estiver muito satisfeito, desconfia. Você não está tirando ele da zona de conforto. Vocês concordam? Sem dúvida. Então tem essa tensão. Mas ele é um cliente. Como eu tô cliente... Aí você veja, né? E tem coisas básicas, vocês são muito mais especialistas que eu, né, Bruno? Trabalho de secretaria. Né? Assim, em geral, é complicado. É extremamente E ó, complicado. isso vai do sistema de ensino, e é interessante que isso é um dado cultural. Porque ele vai da escola fundamental até a universidade. As universidades têm serviços de secretaria que são interessantes. Tem universidades que ensinam sobre marketing e o serviço de secretaria é péssimo. Não é péssimo. Péssimo ia ser legal. Péssimo era bom. Não, péssimo, assim, se fosse péssimo, eu falava, melhoramos. Né? Não. Então, veja, isso me parece que é um sistema, é uma crença que foi consolidada ao longo de século, onde o aluno tem que vir a mim, o cliente tem que vir a mim e boa. É passivo Isso total. mudou, porque olha que incoerência. Não é uma incoerência, Jones, mas eu me ficaria desconfortável.
Eu ficaria desconfortável. Quando eu converso com meus amigos empreendedores da educação, eu falo, se fosse vocês, eu ficaria desconfortável. Eu crio um valor brutal na educação. Eu tenho os melhores professores, os melhores docentes. Eu tenho um sistema de ensino de primeira linha. Eu tenho um comprometimento grande com isso. Dá um problema na minha jornada, o aluno, a família vai falar, essa escola não serve. Olha só, Bruno, eu estou fazendo um investimento brutal na essência e na adjacência que... Aí, trânsito nas grandes metrópoles ao lado da escola. Ah, não, eu não vou colocar meu filho naquela escola, porque eu moro próximo e as filas que se fazem... Não dá. Aí você fala, não é impossível. Eu tenho os melhores professores, eu tenho uma família toda, eu sou a terceira... Então... Que bom. É isso aí. Não chora. Agora, por que você não faz o mais fácil? Você conseguiu o mais difícil às vezes. Mas eu quero apimentar isso aí, levando para mais um lado importante da gestão, Sandro. Pergunta de 1 milhão. A gente aqui é ousado. A gente brinca que a gente é escavador. Isso. Todo mundo que senta aí, a gente tenta se lapidar para tirar a resposta de ouro. Porque, veja, estou aqui no GEDUC, milhares de gestores vão passar... pelos expositores, pelos parceiros do GEDUC, sempre em busca de uma solução. E eu falo para você de cadeira que um dos principais desafios da escola é liderança. Por quê? Opa. Talvez sejamos o único player que temos que liderar da geração alfa, aquela geração ainda que nem foi nomeada, passando pela geração Z e sua complexidade da ruptura das telas, até a geração... Z, Baby tá dentro, boomer, tá todo professores, mundo. Cara, é isso aí. E aí, 5 gerações. E aí vamos lá. Pergunta de ouro, me ajuda. Vamos nessa. Quais são, pela sua experiência, o que o líder educacional, o gestor educacional da escola privada, da escola pública também, da educação de maneira geral, ensino superior, como é que ele faz para lidar com a complexidade desse encontro de todas as gerações no parque? Terapia. Não, mentira. Terapia, não, mentira. Também Também ele recomenda. Também, né? Também você Eu recomenda. até falo, né, Jones, pra lidar com essa complexidade toda, se você não se conhecer, você tá morto. Você tá porque, morto. cara, eu tava num evento, semana passada nós promovemos um evento, nós temos uma plataforma de eventos, né? Semana retrasada. Não, foi agora, né? Tava fazendo uma imersão na sexta-feira. E a gente tá falando sobre complexidade, gestão, só empreendedores. Na sexta-noite, os Estados Unidos invade o Irã. Sabe tudo que eu falei? Eu ia gastar 5 minutos para vocês falando da complexidade do ambiente. Não precisa, né? É isso. Vamos lá. Então, sem autoconhecimento a gente não vira. Esse é um pressuposto. Não vira. Empreender. Porque é muita pressão, Bruno. Assim, as escolas, Nossa, eu acho que algo nos une aqui, que é o interesse legítimo de fazer todo mundo crescer e evoluir, né? Sim, sem dúvida. Nós vamos criar valor para a sociedade dessa forma, não é isso? Porque, infelizmente, o ensino público não dá conta de todas as demandas da sociedade. Se a gente tiver escolas e docentes cada vez mais... 20% né? estão na escola privada hoje do Não é isso? alunado. Estão na escola Pronto. privada. Isso nos une, né? Então, esse é o objetivo que nos une. Se a gente não entender que é necessário subir essa barra, a gente não consegue, de fato, criar valor para a sociedade. Então, nós estamos falando de algo social. Por que eu digo isso? Primeiro, reconhecendo essa complexidade. Segundo, nós temos que... Como você promove uma mudança? Não estamos falando de mudança? Primeiro, você tem que ter repertório. Primeiro de tudo, você tem que ter repertório. Porque se o indivíduo não tiver repertório para mudança, ele não vai entender que isso é necessário e legítimo. Uma escola, como qualquer empresa, aliás, mas a escola mais ainda, eu falo, um CNPJ é uma abstração jurídica, uma empresa é uma ficção. O que existe são dezenas ou centenas de CPFs. Quem faz a diferença em qualquer empresa são as pessoas, na escola nem se fala. Porque a gente ainda não está na fase dos robôs. Ainda não. Ainda. Vamos chegar, né? Ainda não. Então, quando eu falo mudar nível de consciência, a primeira coisa por isso que é tão importante um evento como esse, por isso que é tão importante o conteúdo que vocês trazem. Primeiro eu tenho que mudar o quê? O nível de consciência. Ah, entendi. Realmente eu estou em risco se isso acontecer. Opa, eu tenho uma oportunidade. Primeiro o nível de consciência. Senão não adianta nada. Eu parto do nível de consciência, tá? Segundo, você fala, eu tenho que preparar as pessoas. Ok, mas eu tenho que preparar a organização. O que eu tenho insistido muito veja, se eu tenho esse desafio do ambiente instável, imprevisível e caótico, como eu dou previsibilidade para o negócio? Criando uma visão estratégica clara. Qual que é o posicionamento da sua escola? Ela é uma escola de performance? É uma escola baseada em valores cristãos?
ela é uma escola humanista, ela é uma escola que tem uma educação legal, mas está muito orientada ao espaço físico. Não sei, qual que é o posicionamento da sua escola? Quem você é? Aonde você quer chegar, hein? Só para eu saber. Não, eu quero ser a melhor escola do meu bairro, eu quero ser a escola que mais gera aprovação no vestibular. O que eu quero ser? Essa perspectiva constrói uma visão. E a partir dessa visão eu tenho que contaminar ou contagiar todo o meu grupo com essa visão e criar um sistema. O que é um sistema? Quais são as iniciativas e projetos que a gente vai fazer para chegar lá? Aí você fala, Sandro, mas eu perguntei para você das pessoas, cara. Você está indo para o sistema? Pois é. Quando eu construo uma visão, um sistema, primeiro nível de consciência, e construo um sistema onde eu te falo, Bruno, ó, a gente quer chegar lá, tamo junto? Seu papel é esse, ó. Sua responsabilidade é essa, ó. Nós vamos chegar lá. Seu papel é esse, suas responsabilidades são essas e você vai ser mensurado dessa forma. Facilita ou não facilita? Muito. E do P ao P, do porteiro ao presidente, lá de quem recebe o aluno até a dona da escola, o dono da escola. Você concorda? Se eu tiver uma visão sistêmica, eu consigo, de novo, se eu estou num ambiente imprevisível, caótico, instável, eu vou dar o quê? Previsibilidade dentro do meu contexto, para as pessoas poderem exercer seu papel com mais tranquilidade. O que acontece hoje em geral? Como isso não está muito anunciado, olha, vê se não acontece. Aí abre uma escola lá na minha região de grife, ou alguém, um investidor grande, sei lá. Um sistema S aparece. Alguma coisa acontece. Ai, meu Deus, estamos perdendo aluno e agora vem aqui o desconto, todo mundo fica louco, aquela neurose, o que eu faço? Abaixo o preço, vai ser eu abaixar o preço, o que eu faço? Percebe? Vamos todos para o Mar Vermelho. Não, e aí, exato, a percepção é de causa absoluta, não é? Eu estive com uma organização assim, cara, exemplar. Eu não vou citar o nome por uma questão privada, que eu fiz um projeto estratégico com eles, do Nordeste, assim. Eu fiquei orgulhoso do trabalho deles, pra você ter uma noção. E aconteceu exatamente isso, né? Eles desenvolveram uma região, num polo importante, e chegou duas, não uma universidade, já com poder de falar, Sandro, esses caras podem perder dinheiro e tal. Respira. Se você for reagir, né? Preço. Vocês trabalham bastante isso, né? Sim, precificação. Como... O preço a gente tem que entender que ele não é um coeficiente financeiro só e econômico. Não mesmo. Ele emite uma percepção de valor. Se eu diminuo a minha precificação, isso impacta nos meus indicadores econômicos, né? No meu bolso, mas impacta também na percepção que eu tenho do seu negócio. Sem dúvida. Concorda? Total. Então, como você prepara as pessoas para isso? Acho que você falou brincando, mas é verdade, né, Johnny? As pessoas eu tenho que ajudar as pessoas, o indivíduo. Eu tenho que ajudar o indivíduo. Vem aqui, professor. Vem aqui, pô, tamo junto. Olha o que tá acontecendo e tal. Eu tenho que ajudar o indivíduo. Sim. Pessoas fazem a diferença. Isso não é uma falácia, não é uma conversa, um bordão de palestrante. É a pura realidade. Quem cria valor é quem tá em interação. Desde o porteiro da escola até o professor. Temos que entender isso. Por isso que eu falo da secretaria, que muitas vezes é negligenciada, mas é ali que você pega problema, é ali que você entende as famílias, que às vezes não são catalisadas. Você vê que uma família está em dificuldade, e a gente às vezes faz isso, né, de uma forma racional demais, né? Essas pessoas, então eu tenho que prepará-las como indivíduos, mas eu tenho que criar um sistema, Bruno. Aqui a gente vacila demais. Você fala, é difícil? Não é difícil. A criação desse sistema não é complexo. Começa pequeno, começa pensando... Sabe um pensamento que eu vejo que muitas vezes falta é esse, do posicionamento. Quem você é, hein? Quem você é na fila do pão? A gente fala, Bruno, na nossa palestra, sobre a adaptabilidade do momento, que é necessário, e que adaptar não é simplesmente aceitar o que está posto e não reagir ao processo, e sim adaptar uma resposta estratégica pro novo modelo. Olha, você sabe que eu tinha até um slide numa das aulas que eu te falava assim, as pessoas confundem, matou pau, hein? As pessoas confundem o conceito da adaptabilidade. Elas confundem adaptabilidade com conformismo com o status quo. Vocês concordam? Perfeitamente. Então, não, adaptabilidade é você escolher ser protagonista, adaptar o seu negócio para ser protagonista em dado ambiente. Agora não, me acostumar com o status quo e fazer o que todo mundo está fazendo, você não está se adaptando a coisa nenhuma. E aliás, Jones, nós temos um problema hoje, sério, que eu falo que é pensar o velho no novo. A analogia que eu uso é o seguinte,
durante a pandemia, né? Por isso que eu digo, né, cara, nós temos aí desafios que nunca ocorreram na história. Pô, essa turminha aqui só passou por uma pandemia, fácil, né? Sério. Né, meu? Todo mundo vai pra casa, faz. Durante a pandemia, eu lembro que o meu grande parceiro, o Salibão, mandou uma mensagem pra mim e falou: Sandrão, olha que legal, né? Eu entendo tudo isso. Veja, quem sou eu pra criticar um exercício tão nobre? Não é isso que eu tô falando, eu só quero alertar. Só isso que eu quero. O Salibão mandou uma imagem. Olha que interessante como a minha sobrinha tá aprendendo na escola dela, todo mundo teve que fazer, né, o home office e tal. E tinha, Jones, um professor. A foto era essa, emblemática. Pena que eu não podia usar. A foto era essa, um professor na lousa. Ele abriu, e olha, ele foi hiper, né, voluntarioso. Então ele abriu uma câmera com a lousa, giz, filmando aquilo e fazendo, transmitindo. Via Zoom, enfim, a plataforma. Qualquer coisa. EAD. Não é EAD, né? É assim, educação à distância literal. Mas de fato, você está fazendo o quê? Fazendo o velho no novo. Perfeito. Tem que ser louvável, porque naquela época era a terra arrasada. Era o que tinha, né? Mas você entende o nosso risco? É um problema. Como eu, na realidade, de novo, adaptação. Adaptação é como eu entendo esse contexto e adapto o meu modelo de forma a criar o maior valor possível nesse contexto. Eu vou facilitar para o gestor essa conversa administrativa. Sabe quando o Paulo Freire fala que o contexto do aluno é fundamental para o processo de aprendizagem e linguagem? É sobre isso. Se você se adaptar sem entender qual é a linguagem daquilo que se demanda, você não está se comunicando com ninguém. Você está reproduzindo velhas práticas para um público que não fala aquela língua. É isso? Tão simples quanto isso, né? É tão simples quanto isso. E obrigado, né, Bruno, por você fazer essas correlações, porque se funciona na pedagogia, funciona em qualquer lugar. São relações sociais. Perfeito. Concorda? Muito bem. Perfeito. Muito obrigado, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio sensacional, direto do Promagno. Você que acompanha a gente, não esqueça de seguir as redes sociais, tanto da Geduc, desse evento maravilhoso, @GeducOficial, quanto da Humus Consultoria, que é a realizadora desse evento magnífico. Fique com a gente, lembre sempre, o BTO está on. Valeu!